convidar a abrir Apocalipse 2, versículo 10. Eita glória! Apocalipse, chega a dar arrepio, né, para alguns quando falo de Apocalipse. Eu ia estar pregando sobre Bartimeu, foi Bartimeu? Zaqueu. Eu ia estar pregando sobre Zaqueu, para continuar, né, finalizar sobre Zaqueu finalmente. Mas como estamos lá na nossa igreja, tratando nesse mês de junho sobre a igreja perseguida, Eita, mistério. igreja perseguida, o desafio da obra missionária, e já tinha feito um voto com o Senhor que todas as oportunidades que eu tivesse esse mês, eu ia estar tratando sempre desse assunto e não vou fugir à regra. Apocalipse 2, 10 fala sobre fidelidade até a morte. Diz aí a parte A, na parte B, ser fiel até a morte. No finalzinho do versículo, certo? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sintetizando, seja fiel até o fim da sua vida e você vai ganhar das mãos do Senhor a coroa da vida, a vida eterna. Podem sentar-se, fique à vontade, queridos. Aleluia! Amados, na Bíblia nós encontramos vários textos que, podemos dizer, nos encorajam, nos inspiram. Textos que muitas vezes nos levantam do pó e da cinza. Textos que vão direto ao coração. Não sei se acontece com você assim, né, de estar lendo alguma palavra, você está lendo, mas tem uns que... Toda a Bíblia é inspirada, mas tem alguns versículos que vão lá como uma bomba, dinamite no coração. Textos que nos levantam do pó, da cinza, da amargura, né, e até da depressão. Por exemplo, Josué 1,9. Olha o que diz. Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Olha que palavra encorajadora. Claro que foi para Josué, mas é uma palavra para nós, de encorajamento. E o que falar do Salmo 46, versículo 1 e 2? Quem não conhece? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quem é que nunca ficou angustiado? Meu Deus! Ele é socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E vai embora. Palavra de encorajamento. E o que dizer de Isaías 43, versículo 1 a 3? Olha que encorajamento. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E assim por diante. Mais uma palavra de promessa, de encorajamento. Textos que, quando lemos, muitas vezes vêm lágrimas aos nossos olhos. E o que fala também de Isaías 64, 4? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Se você espera em Deus, Deus está trabalhando por você. Se você tem descansado o coração no Senhor, esperado o tempo do Senhor, aceitado o tratamento de Deus na tua vida, Ele, no tempo certo, vai agir. E está trabalhando, mesmo que você não esteja vendo. E esses, queridos, e milhares de outros textos da Bíblia têm sido o quê? Refúgio de milhares ao longo dos séculos. E o texto que lemos de Apocalipse 2,10 não é diferente, não. Essa foi uma palavra de encorajamento para uma igreja perseguida. A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna. Se você ler todo o capítulo 2, versículo 8 em diante, quando começa a tratar da igreja de Esmirna, você vê que Esmirna era uma igreja pobre financeiramente. Não tinham nada. Como diz o ditado popular, não tinha onde cair morto. Ou mortos, aqueles membros. Mas eles eram ricos espiritualmente, né? Eles eram terrivelmente perseguidos pelos homens. Aquela igreja foi massacrada. A igreja de Esmirna, até os dias de hoje, ela é o retrato da igreja perseguida no mundo. No Brasil não vemos isso.
mas em outros países sim. Então, ela era terrivelmente perseguida pelos homens, mas amada profundamente por Deus. Aleluia. Ao contrário de Laodiceia, que tinha riqueza, mas não tinha Cristo. Esmirna não tinha dinheiro, só tinha pobreza, não por preguiça, mas pelas circunstâncias políticas, mas ela era amada por Cristo. Então, esses crentes de Esmirna, eles eram terrivelmente caluniados, difamados e aprisionados pelo governo romano da época. Por causa de quê? Por fazerem o mal? Não. Simplesmente por crer em Cristo. Por amor a Jesus. Por sua piedade ao Senhor. Porém, apesar de enfrentar com frequência a prisão e a morte, essa igreja de Esmirna tinha como característica principal a fidelidade ao Senhor. Eles não arredavam o pé de servir a Cristo. Jesus os encorajou então dizendo: sejam fiéis até a morte e vocês receberão a coroa da vida. Ser fiel até a morte aqui não é, o sentido não é ser fiel até o fim da vida. Esse é um dos sentidos. Mas o principal é, seja fiel até o momento que vai chegar a morte. Ou seja, você vai ser inquirido ou a negar a Cristo ou a morrer por Cristo. Esse é o sentido mais exato. É claro que, de maneira ampla, temos que ser fiéis ao Senhor até o dia da nossa morte. Que pode ser hoje, não sabemos. Quem sabe o dia de amanhã não está no nosso domínio. Então, queridos, ao longo da história, essa palavra aqui, dirigida aos crentes da igreja de Esmirna, essa palavra ela serviu de encorajamento para outros demais crentes que também passaram por momentos difíceis, de lutas, perseguições. Como disse, não por fazer o mal, não por se intrometer na vida do outro, não por roubar, não por matar, mas simplesmente por orar, carregar a Bíblia, ir ao culto, se reunir. Esse é o motivo da perseguição da época. Muito diferente das perseguições de hoje. Né? Tem crente que fala, estou sendo perseguido, mas quando vai ver o filho da mãe, ele está dando vazão, ele está dando brecha. No trabalho ele é o pior funcionário. Estou me perseguindo. Não, você que está... É um crente vacilão. Né? Por exemplo, todos os apóstolos, com exceção do apóstolo Pedro, ou melhor, João, foram martirizados. Foram fiéis até a morte e receberam a coroa da vida. Só um breve relato. Pedro foi crucificado. André foi crucificado. Mateus foi morto pela espada. Não era um apóstolo, mas era um autor do evangelho. Fiquei na dúvida, Mateus foi apóstolo. Ó, tá vendo? De vez em quando dá um branco. Né? Mateus foi morto à espada. Marcos, que não foi apóstolo, mas foi martirizado também. Né? Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado. Filipe foi crucificado. Simão também foi crucificado. Tadeu foi morto a flechadas. Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado. Tomé foi traspassado por uma lança. Bartolomeu foi crucificado. Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado. Lá em Atos 12, o primeiro apóstolo a ser martirizado. Como eu disse, Marcos, o autor, não foi apóstolo, mas o autor do Evangelho de Marcos, ele foi apedrejado e despedaçado pela população de Alexandria. Essa é uma pequena biografia dos apóstolos. Como eles morreram? Eles foram fiéis até a morte e conquistaram com isso a coroa da vida. A salvação não é por obras, é pela graça mediante a fé, sim, mas há de se ter fidelidade até o fim. Não é até a metade. Não é, eu fui já batizado, pastor. Teve uma pessoa que pensou assim, Jesus disse, criem, que daí foi batizado, será salvo. Então eu criei, fui batizado, então eu estou salvo. Nunca mais apareceu na igreja. Tem muita gente, né, com a cabeça meio um parafuso a menos. Meu irmão, é até o fim. Ser fiel até a morte. Quem perseverar até o fim, esse sim será salvo. Não é até pela metade. Não é ficar no meio do caminho. Então todos esses foram que fiéis até a morte e conquistaram a coroa da vida. E não foram somente, querido, os apóstolos que morreram por amor a Jesus.
Não. A história da igreja está repleta de homens, mulheres, jovens e crianças também, que foram fiéis a Jesus até a morte e conquistaram a coroa da vida. Um breve relato. No ano 285 da era cristã, por exemplo, o general romano Asclepíades, nome bonito para botar no filho, invadiu a cidade de Antioquia para forçar os cristãos a renunciar à fé. Isso, 250 anos depois do período de Jesus, ali da igreja apostólica. Romanos, um jovem cristão ousado e era um soldado, ele encorajou a todos ali da cidade de Antioquia a ficarem firmes na fé, a não retrocederem. Ele era um jovem cristão e, liderados por ele, a igreja de Antioquia e a cidade de Antioquia, ela lutou bravamente contra os exércitos romanos, ofereceu muita resistência, e conseguiram se manter por alguns dias. Porém, eles não conseguiram se manter diante do exército romano. E romanos, esse jovem cristão que se opôs ao exército romano, ele era um homem de Deus, ele finalmente foi capturado e terrivelmente açoitado com varas. E não para por aí. Em vez de derramar lágrimas e soltar suspiros e gemidos, a história diz que ele cantou salmos enquanto apanhava. Você cantaria salmos enquanto apanhava? Com varas? E quanto mais ele falava do Senhor Jesus, em meio às surras, mais furiosos ficavam seus torturadores. Isso é terrível, O sujeito está maltratando o outro está louvando e orando por ele. Isso é algo inimaginável. Então o general romano ordenou que ele fosse cortado com facas até os ossos ficarem à mostra. Fizeram buracos no corpo dele até chegar ao osso. Romanos, porém, continuava pregando sobre Jesus e pregando a vida eterna. O perdão, o amor de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Teríamos essa ousadia? Dessa vez, Asclepíades ordenou que lhe arrancasse os dentes para que não pudesse mais falar claramente. Ele foi esbofeteado na boca várias vezes, até que perdeu praticamente todos os dentes por ocasião do espancamento. Arrancaram-lhe também a barba e furaram-lhe o rosto com faca. Quando terminaram, Romanos disse: eu lhe agradeço, senhor general. Veja quantos ferimentos eu tenho, mas com a minha boca ainda falo do Senhor, o Salvador, Cristo, e louvo a Deus que criou os céus e a terra. E esse general, Asclepíades, ficou impressionado com a devoção de Romanos para com Cristo, de tal maneira que mandou suspender as torturas e começou a blasfemar, dizendo para ele: seu Cristo crucificado surgiu ontem. Ou seja, é muito recente, só 200 anos atrás. Mas os nossos deuses, os deuses do panteão romano, são desde a antiguidade. Ao passo que Romanos falou ali sobre a eternidade de Cristo e desafiou Asclepíades, dizendo: o que digo é tão verdadeiro que até uma criança pode discernir que Cristo é muito superior aos seus ídolos. Jesus é muito superior às suas imagens de escultura, às quais você se ajoelha, adora, pede. Imagens essas que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Aí o sujeito ficou mais furioso ainda. E Romanos disse: chame uma criança da multidão e veremos se até uma criança não sabe te responder se realmente um ídolo é Deus. Trouxeram então um garoto até Romanos e este perguntou:
diga-me o seguinte: devemos adorar Cristo ou há muitos deuses? Só Jesus é Senhor? Ou as imagens do panteão romano são deuses também? E o menino respondeu: Deus é um só e é único. Nós, crianças, não conseguimos acreditar que existam muitos deuses. Só existe um. Jesus é único. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Só Jesus é o bom pastor, é a ressurreição e a vida, é a videira verdadeira. E o general ficou impressionado e perguntou: menino, aonde você aprendeu isso? Com quem? E o garoto respondeu: com minha mãe, que enquanto me amamentava, também me ensinava a crer em Jesus. Aleluia. Importância, né, da criação desde pequeno. Chamaram então a mãe, e diante dela a criança apanhou com vara. Diante das declarações, há uma afronta aos deuses romanos. Quem é você, uma criança, querendo nos ensinar que o caminho só tem um? Só há um Deus verdadeiro? Só Jesus é o caminho? Ele apanhou diante da mãe com varas. A multidão não conseguia parar de chorar diante daquela cena, mas a mãe, sem derramar uma só lágrima, lembrava ao filho as histórias de personagens bíblicos que sofreram por sua fé. Meu Deus. E ela lhe disse: Eita, fique firme, meu bem. Aleluia. Em breve você Meu estará Deus. com aquele que lhe dará a coroa de glória eterna. Aleluia. A mãe sorria e seu filho, encorajado, recebeu as varadas com uma expressão alegre. Aleluia. Oh, Queridos, isso é sobrenatural, humanamente. Não há essa possibilidade. A pessoa apanhar sorrindo, como Paulo e Silas na prisão, à meia-noite, com os pés presos no tronco, com as costas todas arranhadas. E a Bíblia diz que eles cantavam e louvavam e pregavam também a palavra. Isso é sobrenatural. Humanamente, o que vem ao nosso coração é uma sede de vingança, de ódio. Faz parte da natureza humana. Mas Jesus é poderoso para mudar o nosso coração. Arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne. Arrancar um coração odioso, que só vive para blasfemar, murmurar, amaldiçoar e fazer com que tenhamos palavras de fé, palavras de bênção, palavras de abençoar e não amaldiçoar. A mãe, então, diante disso, depois dessa A glória de Deus. surra de varas, esse líder romano mandou que aquele jovem ou aquela criança fosse decapitada. O que quer dizer ser decapitada? Perder a cabeça. A mãe então beijou, dizendo: até breve, minha doce criança. Quando você entrar no reino de Cristo, lembre-se de sua mãe. E enquanto a espada descia sobre o pescoço de seu filho, ela cantava o seguinte: todos louvem com o coração e a voz: Senhor, rendemos-nos a Ti, pois sabemos que para Ti é preciosa a morte dos seus santos. Meu Deus. E o general Asclepíades continuou a torturar romanos. Ele foi lançado no fogo, mas veio uma grande tempestade e apagou as chamas. Finalmente, Asclepíades, visivelmente atribulado, perturbado com a coragem desse jovem chamado Romanos, ordenou que ele fosse levado à prisão e finalmente enforcado. Essa é a realidade. Parece que está muito longe? Não, queridos. Atualmente, Coreia do Norte, Afeganistão, muitos crentes estão morrendo. A cada uma hora, muitos morrem, mais de 20, morrem por sua fé em Cristo. Só pelo fato de declarar que Jesus é o Senhor e não o líder máximo da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Ele se proclama o Deus da nação. Ninguém pode adorar outro a não ser Ele. Uma família foi condenada à pena perpétua, prisão perpétua. Pai, mãe e uma criança de 2 anos, só porque encontraram uma Bíblia dentro da casa. Essa foi a sentença. E a criancinha de 2 anos está lá junto com os pais, preso. Prisão perpétua.
Então, queridos, não estamos prontos para viver. Essa é a verdade. Enquanto não estivermos prontos ou preparados para morrer. O problema hoje em dia, diante daquilo que eu disse agora, é que ninguém mais quer perseguir e matar crente. Né? Pelo menos aqui no Brasil. Ninguém se importa com crente. Hoje é moda ser crente. Ou não é? As grandes gravadoras seculares estão atrás de cantores gospels. Né? Quanto mais canta bem, os seculares estão aí. Os crentes vão na mídia. É normal. É normal. Seja na política, no esporte, no mundo empresarial, muitos levantam a bandeira do Evangelho. Até no Congresso Nacional tem a ala evangélica, que às vezes é chamada a ala mais podre, infelizmente. Os programas sensacionalistas estão constantemente convidando pastores e cantores, é moda. Queridos, eu tenho quase 30 anos de convertido, para a glória de Deus, mas na minha época até tocar um louvor era complicado. Hoje em dia, você vai ver, até pagodeiro cantando louvor é normal, a coisa está muito, né? É mesmo. Você vê, esqueci o nome daquele... Péricles, né? Cantando louvor junto com o outro. Ih, vai embora. Tá tudo igual. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Lá é assim. E está chegando no Brasil. Não há, hoje em dia, infelizmente, uma diferença entre o justo e o ímpio. Está tudo misturado. Junto e misturado, infelizmente. Eu não estou criticando, eu julgando pastores e cantores que muitas vezes vão, né, nas mídias. Alguns aproveitam até a oportunidade e realmente pregam a palavra de Deus. Por exemplo, há pouco tempo, o pastor Rodrigo Bibo, né, do Bibotalk, ele esteve no Pedro Bial, né, de frente com o Bial. E ali ele teve a oportunidade, ele pregou o Evangelho, falou do amor de Deus. Aproveitou a oportunidade. Então eu não sou juiz e muito menos melhor do que ninguém. A minha dúvida é por que a igreja não é mais perseguida? E eu não vou falar a igreja de modo geral. Falo por mim. Por que eu não sou mais perseguido? Por quê? Porque o cristão não incomoda mais. Por que não somos mais... Nós hoje somos tão elogiados e até convidados pelas mídias seculares. Por quê? Fica essa pergunta no ar. O cristão de hoje é tão aplaudido, respeitado e honrado. Por quê? Aí surge uma pergunta. Será que se a igreja fosse mais perseguida, seria mais santa? Ou será que se ela fosse mais santa, seria mais perseguida? Para o apóstolo Paulo, a segunda opção é a mais correta. Se a igreja fosse mais santa, com certeza ela seria mais perseguida. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais sério você levar a Deus, pode esperar. O diabo vai ser o primeiro a se levantar e vai levantar também os seus comparsas, seus capangas para te perseguir. Então, se a igreja fosse mais santa, seria mais perseguida. Se fôssemos mais separados para Deus, se fôssemos mais separados para a obra de Deus, seríamos mais odiados pelos homens. Essa é uma questão de como que fosse uma matemática. 2 e 2 é 4. Não é 3,5 nem 5. É matemática. Se a nossa luz estivesse realmente brilhando como deveria, as trevas estariam em fúria a nosso respeito. Então, queridos, a igreja de Esmirna recebeu uma palavra de encorajamento em meio a muita perseguição. Eles deveriam ser o quê? Fiéis até a morte. E receberiam o quê? A coroa da vida. Guarda essa palavra. Talvez eu a concluo lá em Piba, mês que vem. Para não alongar. Seja fiel ao Senhor. Não olhe para trás. Aleluia. Vá até o fim. Pai Todo-Poderoso. Eu sempre comento. A cada mês eu vejo novos rostos. Rostos. De onde que vem o rosto? Tem acento. Muitos ficam no meio do caminho. Não querem ir até o fim. Não querem se submeter aos homens. Se você não consegue se submeter aos homens, queridos, como vai se submeter ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Fica, queridos. Fica na dispensação, espere.
Pastor, eu sonhei que meu tempo aqui acabou. Meu irmão, eu acho que esse sonho não é de Deus, não, nem. Às vezes você dormiu de barriga cheia. Comeu uma feijoada. Teve uma profecia, pastor. Meu irmão, fica na dispensação. Aqui é uma liderança. O trabalho aqui é sério. Vá até o fim, não fuja não. Roa o osso. Se submeta. Fica igual o apóstolo Paulo. Ficou anos isolado. Ninguém queria saber dele. E quando Deus o levantou, foi para a glória de Deus. Aleluia.